Com os amigos foram... Rede Brasil de televisão com a gente também, estamos chegando, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos com você também aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Já estamos também agora na GDS TV Brasil. Hoje é dia de Júnior Corrêa. Tá aqui, veio de azul hoje, veio de PSDB hoje, tá aqui para conversar com a gente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Boa noite para quem está na televisão, noite. bom dia para quem está no rádio. Tem um amigo Marquinhos Libardi que ele... radialista, há muito tempo, fez programa na Rádio Cidade, aliás, um grande comunicador, continua fazendo, agora tem feito esporte e é maravilhoso, um grande comunicador, e ele abriu o programa dele falando, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite, boa tarde para quem é de tarde. Você falou que eu estou de azul, é porque eu normalmente sempre uso azul, né? Só que ultimamente tem vindo de amarelo, vermelho, eu quase não venho de azul, né? Qual cor que você gosta? Azul mesmo. Azul, né? Azul. Qual a cor do seu partido? O PL sempre, quando era PR, era vermelho e azul. Aí quando a eleição do ano passado, tiraram o vermelho. Aí agora faz um jogo com a cor da bandeira do Brasil. Então é azul, amarelo e verde. Né? Mas predominantemente azul. Então você não tem essa coisa de ficar usando... Porque o pessoal do PT, por exemplo, gosta de usar vermelho. Não, eu sempre gostei de usar azul. Sempre gostei. Assim, as cores que eu mais gosto, azul e preto. Eu gosto do preto. Só que o pessoal já acha que eu sou muito sério. Então, se eu ficar usando só preto, aí o pessoal fala que eu sou mais sério ainda. Então, eu boto um azul para poder... A barba que tá grande aqui, ó. Isso aí. Preciso mandar fazer a barba. Já tá na hora de passar uma gilete aí, né? Eu tô deixando o bigode. Vamos começar a trazer um tema, mas aí você tem que trazer um tema aqui para você esquecer o lado partidário, né? Fazer uma avaliação quase que neutra. Né? Porque eu costumo dizer que neutro ninguém é. Não tem como. Né? Não tem como ser neutro. Mas próximo disso. Esse negócio, isenção. Ninguém é isento 100%. Né? Ninguém é. Às vezes você pode fazer uma análise afastando um pouco mais paixões políticas. Sim, né? Mas isento totalmente ninguém. Ninguém. Nem a dona de casa que está vendo a gente agora, que nunca participou de nenhum debate político, ela não é isenta. Ela tem um seu lado. Ela tem alguma coisa dentro dela que puxa mais para um lado ou para o outro. Essa visita do Lula com deputados empresários à China. E aí o debate mundial hoje, as falas do Lula relacionado à guerra da Ucrânia com a Rússia. Né? Quando o Lula diz o seguinte, olha, a Ucrânia também tem culpa, e quando ele disse o seguinte, que os Estados Unidos e a Europa sustentam essa guerra que já teria acabado se não tivesse a sustentação da Europa e dos Estados Unidos. E aí isso teve uma repercussão mundial muito grande. Como é que você avalia isso? Eu fiquei surpreso com essa fala do Lula, porque eu, de certa forma, concordo com a fala dele. Porque foi muito evidente isso na época da guerra, que a Rússia estava muito mais numa reação a algo que estava acontecendo do que, de fato, num ataque inicial. Né? O que estava acontecendo ali, claramente, era um avanço da Europa com o patrocínio dos Estados Unidos de se avançar com a sua influência bélica para os países do leste europeu, divisa com a Rússia. Historicamente, a gente sabe que... A gente precisa lembrar que lá atrás dava para ser evitado. Lá atrás era para ser evitado. Não é? Antes da guerra começar. E a gente tem que lembrar o seguinte, nós ficamos o século XX todo em guerra. Nós tivemos a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, ou seja, cerca de 40 anos ali da nossa história só em guerra, nos 40 primeiros anos, e depois nós ficamos até a década de 90 numa Guerra Fria. Uma Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. União Soviética, no caso, né? Que a Rússia era o pilar da União Soviética, por conta de ideologias e questões econômicas. Quando acaba a União Soviética, a União Soviética, que era essa união, esse bloco econômico-político que dava sustentação para a Rússia e para os países do leste europeu como uma forma de proteção da Rússia e das ideologias na época marxista, do comunismo,
tinha como contraponto a OTAN no Ocidente. Quando a União Soviética acaba, a OTAN continua, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma organização bélica. Ela continua. Só que havia, isso na guerra todo mundo sabe disso, havia quase que um acordo de cavaleiros não declarado de que a OTAN ela tinha o seu espaço e ela não poderia avançar esse espaço a ponto de chegar perto da Rússia. Porque seria uma declaração clara de uma guerra. Isso. E qual era essa faixa? Os países do leste europeu. Os países do leste europeu eram essa faixa onde a OTAN não podia avançar. Qualquer avanço ali era uma declaração de que queria avançar em cima da Rússia. E a guerra começa exatamente quando a Ucrânia entra na OTAN. Exatamente. É justamente ali. Quando ela fez o pedido, a Rússia já anunciou, peraí, isso a Rússia já havia falado, muitas vezes, não mexa com a Ucrânia, não mexa com a Ucrânia, não mexa com a Ucrânia. Lá em 2014, 2013, que foi quando a Rússia anexou Caramba, qual é o nome daquela península? É praticamente uma ilhazinha, uma cidadezinha da Ucrânia, que era o que a Rússia precisava para poder ter acesso ao mar Mediterrâneo. A Crimeia. Anexou a Crimeia. Por que não teve uma guerra naquela época? Porque a Ucrânia era um espaço que a Rússia podia avançar, mas não a Europa e os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos convidam para a OTAN, aí essa é uma declaração de guerra para a Rússia. Aí quando a Rússia invade a Rússia não quer invadir a Ucrânia para poder anexar a Rússia. Mas aí qual foi? A Rússia ela quer invadir para poder manter essa faixa de proteção. Aí por que você ficou surpreso com a fala do Lula? Por que acontece? Aliás, pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Porque assim, o Lula, ele, durante todo esse processo dele, ele estava num espectro mais alinhado ao que a Rússia, né, estava tomando como medidas. Né? Até o segundo mandato dele, ele era muito aliado da Rússia. Sim. Só que as coisas mudaram tanto ao longo desses últimos 13 anos, 14 anos mais ou menos, que hoje a Rússia já não é mais um país tão hegemônico para a esquerda. Sim. Né, o pensamento esquerda mundial internacional. Tanto que hoje o Lula ele vê a Rússia e os Estados Unidos, ele é muito mais aliado aos Estados Unidos com Biden do que com a Rússia de Putin. Quando o Lula faz uma fala dizendo que a Ucrânia também tem culpa, quer dizer, eu fico surpreso por conta... É o entendimento até a fala dele. Até a fala dele. Porque havia na nossa cabeça um entendimento de que o Lula ele tinha se aproximado, ele ainda continuava próximo da Rússia e ainda era contra os Estados Unidos. Só que não, ele está mostrando claramente um distanciamento dos Estados Unidos e uma aproximação com a Rússia mais uma vez. Essa fala do Lula, porque... você pode não gostar do Lula. Ele fez a mesma fala que o Bolsonaro, por exemplo. Pois é. Você pode não gostar do Lula, você pode odiar o Lula. O que não dá para dizer que o Lula não é um grande estrategista. Provou isso desde que se elegeu pela primeira vez, a estratégia que fez, o Lula conseguiu governar e conseguiu mesmo porque e a relação internacional dele também, desde o primeiro mandato dele, foi sempre muito ampla. Essa fala dele não é uma fala política para abrir uma porta com a Rússia para ele chegar lá e ser o protagonista do fim dessa guerra? Porque quando ele fala assim, olha os Estados Unidos têm culpa Eu acho que o Lula... E aí ele abre uma porta para conversar com a Rússia e aí ele tem essa possibilidade, porque quem pode pôr fim à guerra agora? É a Rússia. Quem pode dizer que a guerra acabou? É a Rússia. E ele não abre essa porta para conversar? Eu acho que ele está vendo que os Estados Unidos estão em decadência, porque a verdade é essa. Hoje os Estados Unidos estão em decadência. Né? Hoje os Estados Unidos ele não se sustenta do jeito que está. Faz muito mais barulho do que na realidade tem esse poder todo. Não tem mais o poderio que ele tinha. Até porque a própria forma de gestão do Biden vem fazendo esses desmontes, né?
que o Trump fez? O Trump ele buscou acabar com as guerras para poder manter a saúde financeira dos Estados Unidos. O Biden fez o contrário, assim como os democratas quase sempre fizeram. Retornaram com as guerras. Né? Ele voltou com as guerras. Tirando, né, não que os republicanos não gostassem de guerras, os republicanos gostavam. Só que os republicanos eles sempre tiveram um método mais pontual, a intervenção deles era pontual. Eles iam fazer o serviço e voltavam. Os democratas não, iam se mantinham, ficava. Precisou do Trump poder acabar com a guerra do Iraque, poder acabar com o Estado Islâmico, para poder... Só que agora o Biden vem e volta com essa guerra. E isso começa a consumir demais os Estados Unidos. Por quê? Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos achavam que a guerra seria em coisa de alguns 2, 3 meses. Isso, vai chegar e vai acabar a Rússia achou que chegaria, dominaria e acabaria. Os Estados Unidos achou que chegaria, ficaria mantendo a Ucrânia para a Ucrânia expulsar. Só que não, a guerra está se arrastando há quase um ano, né? Não, já passou de um ano. Passou de um ano. Passou de um ano e 2 meses. Isso, 1 ano e 2 meses, isso aí. Não, a gente até perdi o espaço temporal. 1 ano e 2 meses já que está se arrastando essa guerra. Então ninguém esperava isso, ninguém esperava essa guerra se arrastar tanto tempo. Só que os Estados Unidos têm frangalhos. E a Rússia não é uma democracia igual aos Estados Unidos. Então a Rússia ela consegue fazer os controles dela depois que ela precisar, para poder manter essa guerra. Ela consegue quase transformar o cara num escravo depois. E existe uma conjuntura internacional de Rússia e China, que como já está acontecendo, basta ver aí um caminho que o BRICS está tomando agora sob a presidência da Dilma, de parar de usar o dólar como moeda internacional. Foi uma outra fala forte do presidente Lula lá. Se isso acontecer, se eles tirarem o dólar das negociações do BRICS, né, dos 5 países do BRICS, que conta com a China, com a Rússia, o Brasil, Índia e China, você vai ter um desmonte. Vai ter um desmonte dos Estados Unidos. Porque o dólar para de ser a moeda padrão. Deixa de ser uma moeda padrão, os Estados Unidos perdem sua influência, e aí qual vai ser a moeda? Vai ser o ien chinês? Se for ien chinês, aí você tem realmente o BRICS se fortalecendo. Porque a maior economia do BRICS, que é a China, passa a ter a sua moeda como moeda de valor internacional de fato agora para negociação. Como é que você avalia isso? Isso é bom, isso é ruim, isso coloca em risco o mundo, como é que é? Não sei dizer. Eu acho que ter como uma moeda padrão um país que não é um exemplo de democracia como a China, isso pode ser perigoso para os próprios interesses da China sobre o mundo, porque a China passa a ter um controle sobre a economia mundial. E os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos ainda, você tem uma mentalidade diferente. O problema é a mentalidade. A mentalidade dos Estados Unidos é uma mentalidade realmente imperialista, que é algo também ruim. Mas é uma mentalidade imperialista que ainda permite alguma coisa de livre mercado, alguma coisa de uma liberdade econômica das nações. A China eu já não... É um negócio meio arriscado. Eu não confio em nenhum dos dois. Mas a questão é o risco. Eu acho que é um risco maior. Só que a gente não sabe ainda, porque o ien ele não tem tanta estabilidade como o dólar, né? O dólar conseguiu uma estabilidade muito grande ao longo dos anos. O ien ainda não conseguiu essa estabilidade. Então, o ien pode ser uma moeda usada internacionalmente que seja muito instável ainda. Né? Então, eu não sei dizer se vai ser bom ou se é ruim. Eu não sou especialista em economia, então eu ainda não tenho como dizer. Deixa eu puxar o intervalo comercial aqui para a gente voltar conversando hoje o assunto com o Júnior Correia. Juninho está aqui, a gente está conversando como acontece com a gente toda quinta-feira aqui no nosso Top Show no rádio, na televisão, Top Show na rede social. Voltamos depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Estamos também nas nossas plataformas digitais. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio. Mas deixa eu falar da calabresinha Cofrio, que é deliciosa, especial demais. Você que vai preparar o seu jantar, seu almoço, para acompanhar a calabresinha Cofrio fritinha na hora, fatiada, arroz fresco, temperado com bastante alho, feijão também fresquinho, temperado com muito alho. Você vai fazer uma salada de tomate, alface. Pronto, a calabresinha Cofrio, fatiada, fritinha. Eu faço o seguinte, eu frito a calabresinha, depois eu retiro
todo o excesso de gordura, volto com ela com a frigideira e aí vou colocar o quê? Cebola. Se você tiver uma cebola caramelizada em casa para você colocar junto, melhor ainda. Depois eu gosto da cebola crocante, tem gente que gosta dela muito frita, eu não, gosto dela crocante. Para dar aquele sabor especial, coloca uma gotinha de mel ou um pouquinho de ketchup, dá aquele adocicadozinho longe, com aquele tempero que aquela calabresinha com frio tem. Gente, é especial demais, boa demais, é um prato perfeito, fácil de fazer. Ficou com água na boca, né? Fiquei. Assim, você aproveita e faz em casa. Chega lá e fala assim, ó, olha, acrescenta, fala com seu pai lá. Parraro falou para acrescentar na hora uma gotinha de mel ou uma gotinha, ele vai falar, não precisa nada. Não precisa nada, já está perfeito. Assim mesmo. Papai não gosta de inventar nada, não. Pois é. Eu faço também, meu amigo, um molho com a calabresinha com frio que você não tem ideia. Faço do mesmo jeito, só que eu coloco bastante tomate, né? Aí coloco um pouquinho de água, faço aquele molho para você servir com macarrão, é delicioso, com arroz também é especial, para comer com pão é bom demais, um monte de prato eu faço com a calabresinha com frio. Dia 8 aconteceu aquela doideirada lá em Brasília, quebraram um monte de coisa. De 8 de janeiro, né? 8 de janeiro, né? Que aconteceu lá. E aí, cria CPI, não cria CPI, esse debate agora, inclusive, está lá o Supremo julgando se essa turma, mais de 100, se tornam réus ou não. Aparece o general lá, já do novo governo, no meio do pessoal lá. Pediu demissão imediatamente, agora parece que até a situação, até o governo quer a CPI. Como é que é isso? Como é que você está avaliando isso? Pois é, todo mundo foi surpreendido, né, ontem, né? Acho que foi ontem. Eu estou tão perdido no lapso temporal de esses feriados. Foi ontem, nos lapsos temporal de feriado que a gente acaba se perdendo. Mas nós fomos surpreendidos ontem com aquele vídeo. Surpreendido assim, desde o início, quando o lado de cá, né, da oposição, nós hoje somos oposição, pedimos a CPI, já havia indícios de que algo não estava totalmente certo nessa narrativa. Construiu-se uma narrativa, mais uma vez eu volto aqui, eu já falei sobre isso, eu não sou a favor de depredar o patrimônio público, eu não acho que essa é uma solução, até porque nós estamos falando de símbolos, né? Uhum. Até a gente já discutiu uma vez aqui, quando a gente falou sobre a questão até mesmo de tornar crime de terrorismo, atentado contra pessoas com mandato, é por questão de símbolos. Sim. Existem símbolos que são importantes serem mantidos. Né? Os símbolos, alguns deles, eles beiram ao sagrado. Não são, mas beiram ao sagrado. O que a gente está começando aqui é um debate, um outro debate. Porque o que aconteceu dia 8 foi crime. Crime, tá. O crime foi praticado lá. Qual é a discussão de agora? Quando eu vi aquilo no domingo à noite... Qual é a parcela de quem, eu estava em Vila Velha. Quando eu vi aquilo acontecendo, vi na hora. Eu estava voltando de Parecida. Estava dormindo na casa da minha filha lá e tal, o pessoal estava vendo na sala e todo mundo assustado. Eu olhei e na hora eu comentei o seguinte, olha, esse crime está sendo cometido por aquele pessoal que estava lá na frente dos quartéis, é real, é esse pessoal mesmo. Ah, tem gente no país financiando isso? Tem gente financiando isso, financiou lá com churrasco e tal. Agora, o governo atual sabia, não tem como não saber. E não tem como não evitar isso. Não dá para... Gente, não tem. Ali já estava claro, não é? Aí e esse é um outro debate que se inicia aqui. Sim, isso aí. Né? Porque acontece, quando eu vi esse vídeo ontem, aí eu estou falando dessa questão de narrativa de símbolo. Né? Eu não sou a favor de depredar, não sou a favor de nada disso. Eu acho que quando fizeram, na mesma hora eu comentei sobre isso com você, não sei se você lembra, que eu não, com você e em outros jornais, né? Dizendo que eu não sabia o que seria o 8 de janeiro ainda. E a gente hoje está vendo. Isso. Porque poderia ser duas coisas. Ou poderia ser o início de uma revolução, aí se fosse o início de uma revolução, né, destrói-se os símbolos para se construir outros, ou seria apenas mais um fogo na palha. Iria botar fogo e acabou. Nós falamos sobre isso e aconteceu isso, foi fogo de palha. Aconteceu, depois
Aí a gente está vendo depois com as câmeras agora que vazaram ontem, que houve, sim, uma intenção também criminosa do GSI, das forças policiais do Congresso, do Planalto, de não só permitir, mas praticamente facilitar que acontecesse. Porque, pô, na época já tinha vídeo do carro da polícia vindo numa área onde não havia manifestante nenhum e o carro da polícia simplesmente foi em direção ao lago. E aí caiu dentro do lago. Porque depois na foto, quando acontece, olha o que eles fizeram, jogaram o carro dentro do lago. Não, o carro foi sozinho dentro do lago. Então já havia algo estranho. Aí agora a gente viu os policiais lá no Planalto fazendo cordão a cerca de quase 800 metros dos manifestantes. Então, que negócio é esse? Deixando o espaço totalmente livre para adentrar no Planalto. A segurança que estava dentro do Planalto, quando sabia que os manifestantes subiam para um lado, saía pelo outro. Então, havia uma coordenação também para permitir. Aí você vê depois o ministro, já era ministro do Lula, dando água, indicando onde era o banheiro. Indicando... ali, ó. Aí depois que os caras já haviam feito tudo, indicou a saída, não, vem por aqui agora, tal, dialogou numa... Então, pera lá, ninguém é bobo. A inteligência de um país, ela não é pega de surpresa assim. Existe escuta, existe todo o trabalho de inteligência, existe gente infiltrada da própria polícia, não infiltrada para poder fazer algo errado, mas infiltrado para saber o que está acontecendo. Até porque aquele movimento que a gente já esperava alguma coisa, ele não aconteceu de um dia para o outro. Não foi, Ele estava lá na frente dos quartéis desde a eleição. Desde a eleição. Eles estavam ali com a esperança de que o Bolsonaro fizesse algo, o Exército fizesse algo. Não aconteceu. Então eu já sabia que existia uma tensão acumulada dentro daquelas pessoas. Quando aquele povo marcha para frente para os três poderes, poderia ser uma marcha como todas as outras. Uma marcha pacífica para terminar ali e acabou. Mas... como eu falei, havia uma tensão acumulada. E eles sabiam que havia essa tensão acumulada. Sim. Quando eles veem essa marcha vindo e eles abrem o caminho dos três poderes para as pessoas, cara, não teve resistência para eles entrarem. Sim. Se você está chegando num lugar e não tem resistência para você entrar, o que você faz? Você vai entrando. Você entra. E sempre tem aqueles mais exaltados mesmo. E aí você pensa, isso aí que eu ia falar agora. Aí você pensa, tudo bem, talvez a maioria ali, se houvesse um esquema de proteção, talvez a maioria ali não ia querer invadir e aí influenciar outros a não invadir, para não invadir sozinho e ser preso. Só que a partir do momento que existe uma facilitação e as pessoas invadem, e aí eu até imagino que realmente tenham pessoas boas que naquele momento já estavam bem esgotados, saturados, que realmente queriam invadir só no simbolismo, sabe? Sim. De entrar e ocupar o espaço. Mas nisso daí tem sempre alguns loucos que entram e, olha o vídeo que a gente vê o cara derrubando o relógio. Depois vem outro até que tenta meio que recuperar. Qual é o ódio em torno do relógio? Não é o ódio em torno do relógio, é o símbolo. O cara, ele quer simplesmente quebrar. Exatamente. Ele quer simplesmente mostrar o lastro de ódio dele. A gente precisa entender que aquele movimento que ocorreu depois das eleições, nas estradas, na frente dos quartéis e tal, foi um negócio que ele foi crescendo, e ele chegou a um ponto que virou realmente uma bomba relógio, que ninguém sabia o que ia acontecer. Amanhã acabou, não, passava uma semana e semana. Como é que você governa com um negócio daquele? Eu acho que aquilo foi estratégico, porque o movimento acabou ali, né? Deixou invadir, prendeu um monte de gente vai responder criminalmente com isso, por conta disso. Eu acho que o bom da CPI, porque acontece, agora o governo, não é que o governo agora está a favor da CPMI. O governo agora viu que está insustentável a narrativa de que não tem que abrir uma CPMI, está insustentável dizer que o problema é só dos manifestantes, de que a polícia não teve nada a ver. Não. Agora eles já viram que o trem é outro. Sim. Então, agora, até o governo está a favor de abrir a CPMI, mas para quê? Aí o problema é esse. Porque e se o governo tentar desconstruir de dentro? Né? Aproveitar igual a CPI. Como assim? Não entendi. Igual a CPI da Covid.
A CPI da Covid foi feito pedido pelo senador Girão, que era do governo na época, né? Do governo Bolsonaro na época. O que a oposição fez? A oposição foi lá e fez o mesmo processo de CPI. O Girão conseguiu as assinaturas, o Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz não conseguiram. Mas o STF, o Barroso, pediu para abrir a do Omar Aziz e do Randolfo. Por quê? Porque quem controlou, porque existe um entendimento de que aquele que propõe a CPI, se ele consegue as assinaturas, ele se torna o presidente. Então quem dominou o debate foi a oposição na época da Covid. Hoje eu tenho minha dúvida. E aí fez uma CPI para poder dominar a narrativa. O que aconteceu agora? A oposição, ela quis. O governo agora quer entrar para poder de dentro também. Também isso aí. Tipo assim, ela dominar a narrativa. A gente não pode deixar que esse assunto seja debatido por narrativas. A gente tem que buscar a verdade com essa CPI. Porque agora, e a gente precisa compreender... Independente do lado de quem vai doer. Isso, e entender que essa é uma outra discussão a partir do dia 8, que nós já sabemos tudo que aconteceu e tal, mas esse é um outro debate aqui, é uma outra narrativa que a gente precisa tá levantando. Acabou? Caramba! Um minutinho? Só terminar. Sim. Não pode deixar as narrativas tomarem conta, tem que deixar a verdade aparecer e punir quem tem culpa. Meu amigo, obrigado por ter vindo aqui de novo. Obrigado. Né? Falamos de 2 temas importantes aqui, polêmicos, mas que precisam ser debatidos e conversados. Obrigado. Bom feriado para você. Obrigado para você também. Bom final de semana. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, também aqui nas nossas plataformas digitais. Um beijo para você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.